Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos considerar o último capítulo do livro de Provérbios, onde se encontra o clássico poema sobre a mulher virtuosa. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, nós vamos ler dos versos 10 ao 31. A palavra de Deus diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua santa palavra. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Pai, eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu para expor a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara, Senhor, nossos corações como um solo fértil para recebermos, Senhor, a Tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Que as palavras de meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu, somente o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto é muito conhecido. Eu aproveitei esta oportunidade que culturalmente se fala sobre o Dia das Mães, e eu não estou em uma série sequencial de sermões, e na semana que vem vou viajar para pregar no seminário, senão vou falar sobre este texto, sobre a mulher virtuosa. Esse é um texto bem conhecido, dos provérbios mais conhecidos, e esse poema ele é estruturado na forma de um acróstico, ou seja, cada letra inicial de cada versículo segue a sequência do alfabeto hebraico. Vocês já viram aqueles livros infantis em que cada letra um capítulo começa com cada letra, letra A.
Meu filho tem um que é infantil, é o ABC de Deus para a vida. A, aparta-te do mal e faz o bem. Aí tem o devocional. B, bem-aventurado aquele que... Aí vai daí por diante. O Provérbios 31 é assim. Só que é em hebraico. Não é Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav. Então cada uma das letras do alfabeto hebraico estão ali, né? Só que como a gente lê em português, a gente não consegue observar isso, mas ele é estruturado dessa forma. Então, cada uma dessas sentenças sobre a mulher virtuosa é uma letra do alfabeto hebraico, né? As nossas traduções, nós não conseguimos notar, porque elas não correspondem às letras do nosso alfabeto. Entretanto, além de um acróstico, esse texto também é apresentado de maneira lógica, né? Alguns estudiosos entendem que esse poema apresenta a mulher virtuosa da seguinte maneira. Dos versos 10 ao 12, nós vamos observar o seu valor. Nosso primeiro ponto, seu valor. Segundo, dos versos 13 ao 17, as suas atividades, né? E dos versos 28 ao 31, o seu louvor. Seu valor, suas atividades e o seu louvor. Então, esses 3 pontos é o que vai desenvolver na forma como nós vamos estruturar esse sermão. Vamos então ao primeiro ponto, que é o seu valor, versos 10 ao 12. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, em primeiro lugar, nós notamos aqui o seu valor, no sentido de que essa mulher é rara. O poema inicia mostrando o valor dessa mulher. Ela é virtuosa, ela é valorosa. O termo hebraico aqui destaca a sua força. É uma mulher forte que faz parte de um grupo seleto. Ou seja, ela é uma mulher de valor. Além disso, quando o questionamento é feito, quem a achará? Ou seja, ela é como uma joia rara. A sua preciosidade faz com que os homens solteiros busquem encontrá-la. E as moças solteiras desejem ser como ela é. Não é fácil encontrar, ela é rara, é como uma joia preciosa. Sobre o assunto, é válido lembrar que uma boa esposa, ela vem do Senhor, como expressa Provérbios 19:14. É dito assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Portanto, aos solteiros que me ouvem, vocês devem orar por isso, para serem agraciados como uma esposa de valor. Então, é um presente do Senhor. Vem do Senhor. É uma dádiva. É algo a ser também pedido em oração. E diferente das mulheres insensatas, das mulheres imorais, a mulher virtuosa é rara. O texto afirma que o seu valor excede o de finas joias. Não é difícil encontrar uma mulher que seja insensata, mas uma mulher virtuosa é rara. E quando fala que o seu valor excede o de finas joias, no contexto dessa afirmação está a prática do Antigo Oriente Próximo de se obter uma esposa por meio do pagamento de um dote. Nesse caso, a mulher em questão é muito preciosa. Se fosse um dote, tinha que ser um valor muito alto, porque o seu valor excede o de finas joias. Ela é muito valiosa, ela é rara. Além disso, nós observamos uma outra virtude que demonstra o seu valor. Ela é confiável. O texto vai mostrar que, além dela ser rara, ela é uma pessoa confiável. Olha o que é dito. O coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Você sabe o que é confiar em alguém? Confiar em alguém é saber que essa pessoa não vai fazer nada com a intenção de te prejudicar.
A pessoa não vai fazer nada com a intenção de te prejudicar. E essa mulher é confiável. O coração do seu marido confia nela. Ele pode desfrutar com ela de um relacionamento maduro, um relacionamento sólido, uma vez que ela é uma mulher estável. Ela não é imprevisível, nem inconstante. Pelo contrário, ela é sábia e madura. O marido confia que ela não cultivará conversas secretas com outros homens, por exemplo. Ele pode confiar que ela não vai traí-lo. Ele confia na palavra da sua esposa. Ele sabe que ela só vai lhe dizer somente a verdade. Ela não vai enganá-lo. Ela não vai mentir para ele, omitir coisas importantes dele. Ele sabe, por exemplo, que ela não vai tomar uma decisão escondida que vai comprometer a renda da sua família, por exemplo. Ele pode viajar tranquilo, deixar coisas valiosas nas suas mãos, nas mãos da sua esposa, sabendo que ela agirá com responsabilidade. Ele sabe que ela não o trairá. A mulher virtuosa é constante, confiável e faz bem ao seu marido. E preste atenção nesse detalhe. Todos os dias da sua vida. Não é só quando ela acorda bem. Hoje acordei bem. Vou tratar ele bem. Não. Todos os dias. Não é só quando ela amanhece bem. O que isso quer dizer? Que ela busca manter um padrão. Ela busca manter um padrão. Fazer o bem e não o mal. Todos os dias. Nas Escrituras nós encontramos um exemplo de uma mulher virtuosa. O livro de Ruth. A palavra de Deus diz em Ruth assim: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O bom proceder de Ruth era notado por todos. Pessoas, ela tinha uma reputação, ela tinha um bom testemunho, que as outras pessoas olhavam, diziam, olha, aí vai uma mulher virtuosa. Ela exalava um bom perfume com o seu caráter. E eu pergunto, qual perfil de mulher tem sido enaltecido pela sociedade em nossos tempos, em nossa cultura, em nossos dias? Que tipo de mulher você, minha irmã, gostaria de se tornar? Moças, o exemplo da mulher virtuosa deve servir de inspiração para vocês. Busquem tornar-se mulheres de valor. Essas virtudes devem ser aquelas que vocês devem buscar cultivar, moças. Rapazes, orem por uma esposa assim e busquem também tornar homens piedosos para valorizarem tal presente divino. Às vezes o rapaz quer uma moça, quer casar com uma moça que seja virtuosa, mas ele mesmo não tem se demonstrado ser um homem piedoso, ser um rapaz piedoso. Então busque também ser um varão de valor, um homem que busca ser também temente a Deus, piedoso e crescer aquelas virtudes também que são competentes aos homens. Se você quer casar com uma filha de Deus, você também vai ter grande responsabilidade para ser o pastor do seu lar, o sacerdote do seu lar, o provedor do seu lar, para conduzir a sua família no temor do Senhor, para proteger e prover para a sua casa, para também pastorear esse pequeno rebanho que é a sua família. Então, os rapazes que oram por mulheres virtuosas para que venham a casar com elas, também têm que entender que precisam assumir a responsabilidade, e buscar crescer como homens de Deus. Maridos e filhos, aqueles que já são casados com essas mulheres, tratem essas mulheres com dignidade. Você tem o privilégio de ter uma mãe uma mãe piedosa, que ama o Senhor. Honre. A Escritura fala, honra o teu pai e a tua mãe. Então, mesmo aqueles filhos que não são filhos de mulheres que são tementes ao Senhor, já tem essa responsabilidade de honrar
quanto mais, né, ter uma mãe piedosa em casa. Isso deveria ainda aumentar nosso apreço, o nosso ânimo para honrá-la, para valorizar a nossa mãe. Maridos também valorizem as suas esposas. É, as nossas esposas, a carta de Pedro vai mostrar que elas são como um vaso mais frágil, né? Nós temos que tratá-las com respeito, com amor e também entendendo que nós cuidamos das nossas esposas diante de Deus. Elas têm um pai também, né, que é Deus. Então, tome cuidado da forma como você tem tratado uma filha de Deus, né? Uma mulher virtuosa, uma serva do Senhor. Você também é responsável por amá-la, por cuidar bem dela, porque a Escritura diz em Efésios 5 que o marido ele tem que amar a esposa. O Cristo amou a igreja. Então, também fica uma reflexão. Outro ponto que nós podemos parar e refletir já nessa parte é: nós vimos que confiar em alguém é saber que essa pessoa não vai fazer nada com a intenção de te prejudicar. E eu pergunto a você: você é uma pessoa confiável? A sua palavra tem valor? Você é estável? Você tem constância em fazer o bem? São perguntas importantes para nós refletirmos, cada um de nós, a respeito de nós mesmos. Eu sou uma pessoa confiável? Esposas, o coração do marido de vocês pode confiar em vocês? Maridos, vocês têm também sido pessoas confiáveis? A sua palavra tem valor? Vamos pensar nisso. Em seguida, nós vamos observar as atividades dessa mulher. Dos versos 13 ao 17, nós vamos observar, em primeiro lugar, que ela empreende com sabedoria. Quando nós começamos a observar as atividades da mulher virtuosa, nós notamos que o seu labor alcança não somente a sua família, mas a comunidade em que ela vive é abençoada por meio das suas ações. Até mesmo os pobres e necessitados ela ajuda. O verso 13 diz assim: ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Nós notamos aqui que nesse contexto o objetivo do trabalho dessa mulher em específico era produzir roupas. As mulheres que teciam e fiavam naquele contexto eram muito admiradas e estimadas por todos. Na sequência, a palavra afirma que, como navio mercante, de longe traz o seu pão. É um teólogo chamado Bruce Waltke, afirma o seguinte, ele explica essa comparação. Retrata um negócio planejado com cuidado, executado com diligência, realizado com espírito empreendedor. Seguido, o texto diz: ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Nessa parte, o que eu acho interessante aqui é que ela é uma mulher que tem servas, mas ela não fica deitada só esperando ser servida, né? Ela, pelo contrário, ela acorda cedo e põe em ordem a sua casa. Ela dá tarefa às suas servas. Mesmo ela tendo posses, tendo condições de ter servas, ela não fica só deitada esperando ser servida. Ela vai e coloca a sua casa em ordem. Em seguida, o texto afirma que ela examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ou seja, ela possui habilidade tanto para investir, quanto para reinvestir a partir dos ganhos que o seu trabalho lhe rendeu. Essa mulher é forte. É dito assim: cinge os lombos de força, fortalece os braços e trabalha com dedicação. Além disso, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não apaga de noite. O ponto a ser considerado nessa parte é a sua proatividade, a sua competência e a sua disposição ao trabalho.
Nesse ponto aqui, gente, o texto não deve ser observado de forma estritamente literal, né? Porque se fosse desse modo, poderia dar a entender que ela nunca descansa. Porque ela acorda antes do sol nascer de noite, ainda está acesa a sua lâmpada. A gente pode pensar que ela nunca repousa, ela não é uma máquina, não é isso que o texto quer dizer. Então, o enfoque do texto aqui é o seguinte: ela é proativa, ela tem disposição para trabalhar, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Nós notamos que ela estende a mão ao fuso e mãos que pegam na roca. Fuso e roca eram os instrumentos de trabalho que ela utilizava para transformar a lã em fio. Então, eram os instrumentos que ela utilizava no seu trabalho. Portanto, considerando aqui as suas atividades, nós notamos que o texto descreve uma mulher que é forte, que trabalha duro, que põe sua casa em ordem e que empreende com diligência. Mas, além disso, embora ela tenha condições, por meio do seu trabalho também, de conseguir recursos, nós observamos que ela não é uma pessoa egoísta, nem gananciosa. Ela é generosa. Olha o que é dito. Ela abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Esse ponto mostra a sua generosidade e a sua disposição em ajudar o próximo. Mostra que ela não é egoísta. Ela não se preocupa somente consigo mesma ou somente com a sua casa, mas ela também se preocupa com os outros. Ela é compassiva para com os necessitados. Esse ponto é interessante, né? Além disso, vemos uma outra virtude. Ela também é precavida. O texto prossegue dizendo: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Aqui, nós notamos que ela cuida da sua família, e ela zela pelos seus, ela antevê os problemas e se prepara para enfrentá-los. É por isso que a família não teme a neve, porque ela já preparou as vestes para eles e para ela mesma. Ela antevê, olha, vai vir o inverno, né, nesse contexto aqui, que ia ter neve. Aqui no Pará a gente não tem esse problema, né, de frio, mas quem sabe outros problemas que poderiam ser antevistos por uma mulher virtuosa, que ela olha na frente, olha, a gente vai precisar disso daqui, então eu já vou me preparar, né? Eu só lembro daquelas mães, quando vão fazer uma viagem, já está tudo prontinho, você viu? Vai fazer uma viagem, tem um sanduíche, né? Deixa tudo preparado para a viagem, né? E fralda para o bebê, né? As malas estão arrumadas, organizadas. Ela antevê problemas e vai organizando tudo, preparando já para cuidar da sua casa, da sua família. Vocês percebem como essas pequenas coisas, que às vezes parecem simples coisas comuns do dia a dia, também são enaltecidas na palavra, né? São virtudes a ser cultivadas e também agradam a Deus. É possível, na vida comum do lar, nós também glorificarmos a Deus. A Escritura vai falar que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, minha irmã, quando você está servindo a sua família, diligentemente ali, cuidando da sua casa, faça isso como para o Senhor. Faça para o Senhor. Você está arrumando a sua casa como um ambiente agradável para a sua família, preparando ali o lanche para suas filhas que estão indo para a escola, o varrendo a sala para que seja um ambiente agradável. Faça isso para a glória de Deus. Não sabe, só reclamando ou chateada por ter tanto trabalho, mas pense nisso como algo que também faz parte da sua adoração a Deus. O cuidado com a sua casa, o cuidado com a sua família. Isso glorifica a Deus. O texto diz: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura.
É notável que linho fino e púrpura indicam um vestuário belo, de alto custo, que também demonstram as bênçãos que retornam a ela, pela graça de Deus. É notável a ordem que ela coloca nas coisas. Ela cuida dos outros primeiro, então cuida dela mesma. Seu marido é abençoado por tê-la como esposa. Esse é um outro ponto interessante. Ela é uma bênção, seu marido. Na sequência do texto, nós notamos o seguinte: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Essa afirmação indica que o proceder piedoso e sábio da mulher virtuosa contribui para o sucesso do seu marido. Ela é uma bênção para ele. Uma boa reputação começa dentro de casa. E a virtude da sua esposa melhora a reputação do marido. Provérbios 12:4 corrobora: a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Que texto forte, né? Muitas vezes, ao lado de homens piedosos, de valor, tem mães e esposas virtuosas. Então não minimize a influência que você tem sobre o seu lar, tanto para o bem quanto para o mal. Como é dito aqui, uma mulher virtuosa é coroa para o marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus ossos. Então, o proceder da mulher pode ser tanto uma bênção para a sua família, para o seu marido, e pode ajudá-lo também a prosperar e conseguir avançar na vida, como também uma mulher que procede vergonhosamente causa um grande desserviço na vida do seu marido e da sua família. Continuando, ela contribui com a sociedade. O texto afirma que ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercadores. Então, desse modo, após de cuidar das responsabilidades da sua família, ela ainda confecciona roupas para vender. Ela estende as suas responsabilidades, contribui com a sociedade, e o seu bom testemunho é notado até mesmo pelos de fora. Além disso, ela é uma mulher de caráter, verso 25. Verso 25 afirma: a força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Esse trecho demonstra o caráter dessa mulher. O teólogo disse que no Antigo Testamento, o ato de um indivíduo se vestir é o mesmo que mostrar sua verdadeira natureza. Então ela se veste de dignidade, né? Ela se veste de força, ela se prepara para o futuro, ela não teme o que virá. Além disso, a sua confiança no Senhor lhe ajudará a não andar ansiosa quanto ao futuro. Nosso sétimo ponto aqui das ações dela, desse segundo ponto, é que ela é sábia. E esse ponto aqui é muito importante. Em contraste com as mulheres insensatas, que são maledicentes, fofoqueiras, rixosas, a mulher virtuosa é sábia e a sua instrução é orientada pela sua bondade. Então olha o contraste aqui. A forma como ela usa a sua língua, a forma como ela usa as suas palavras. O Senhor Jesus Cristo ensinou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A Escritura ela vai falar contra, por exemplo, mulheres que são maledicentes, que são fofoqueiras, mexeriqueiras, rixosas, briguentas, que usam a sua língua para brigar, falar mal dos outros, mentir, xingar. Esse é o lado ruim. Mas a Escritura também fala de uma mulher que é sábia, que com a sua língua, com a sua boca, ela glorifica a Deus. Ela ensina mais novas, né? Ela dá um bom conselho. Então, essa mulher descrita nesse texto é uma mulher sábia. O texto diz que ela fala com sabedoria, que a instrução da bondade está na sua língua. Ela ensina a fazer o bem. Da sua boca procedem palavras que edificam aqueles que a ouvem.
ela utiliza a sua língua de forma prudente, ensina o que é bom. Você conhece uma pessoa que você gosta de estar perto dela, porque quando você está ali parece que você está sempre aprendendo alguma coisa, sendo edificado, tem sempre um bom conselho, às vezes as coisas estão meio nubladas, né? E aí você vai lá e conversa, e parece que a pessoa sempre tem uma boa palavra. Essa é uma mulher sábia, ela é assim. Em Tito 2, do 3 ao 5, o apóstolo Paulo dá uma instrução semelhante às mulheres mais velhas. Olha o que ele diz lá. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Preste atenção. Não caluniadoras. Não fiquem falando mal dos outros ou até mentindo a respeito da conduta de outras pessoas. Não escravizadas a muito vinho. Aí o que ele diz assim? Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, o apóstolo mostra que a conduta de mulheres mais velhas devia ser a conduta de uma mulher sábia, que é mestra do bem, que vai ensinar as mais novas não a serem caluniadoras, mentirosas, briguentas, mas serem bondosas, amarem seus maridos, cuidarem bem dos seus filhos, darem um bom testemunho e glorificarem a Deus. Outra parte, o apóstolo exorta sobre o uso indevido da língua. Ele repreende as viúvas que aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Esse era um proceder vergonhoso, que não deveria ser cultivado. Muito cuidado com a língua. A língua. Vocês sabem que com uma mentira ou com uma fofoca, você pode destruir a vida de uma pessoa. Uma falsa acusação, não é? Então, cuidado. Tem pessoas que sentem prazer em falar mal de outras pessoas. Então, esse é um pecado que está sendo alertado. Olha, não façam, não sigam por esse caminho. Portanto, uma mulher virtuosa é sábia no falar e no calar, e na instrução da bondade. Além disso, ela não é preguiçosa. Mulher virtuosa atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Nesse ponto, entendemos que ela é uma competente administradora do seu lar. Também é ativa, ou seja, ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa, descrita nesses versos, além de ser uma excelente dona de casa, também é uma esposa amável e uma mãe zelosa. Além disso, ela fabrica, importa, vende produtos, ela confecciona roupas para sua família e para si mesma, gerencia os seus recursos financeiros com sabedoria. Porém, a força e a dignidade são resultado da reverência a Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, várias características das atividades dessa mulher virtuosa. Ela cuida bem do seu lar, ela é uma bênção para o seu marido e para os seus filhos, ela é competente, empreendedora, forte, próspera, generosa, precavida, sábia, ativa e não é preguiçosa. Eu pergunto a você, essas são virtudes que você deseja cultivar, você busca cultivar? A atitude de uma mulher produz um impacto muito grande na vida do marido e dos filhos, para o bem ou para o mal. A Escritura vai dizer que uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma mulher insensata a destrói. Mulher sábia edifica a sua casa, mas uma mulher insensata a destrói. Então esses pontos são importantes para a reflexão. Essas virtudes precisam ser cultivadas. Nós já vimos aqui o seu valor. Ela vale mais do que finas joias. Ela é rara. Ela é um presente de Deus. Nós vimos aqui as suas atividades, as suas virtudes. E agora o seu louvor. O texto diz assim:
Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Primeiro, nós observamos nessa parte sobre o seu louvor, que ela é honrada por seus filhos e pelo seu marido. Vale a pena recordar, como nós já vimos aqui, que honrar pai e mãe deve ser um dever bíblico. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Mas para a mulher virtuosa, de modo especial, os filhos honram a mãe piedosa e o marido celebra o proceder dela. E aqui também tem um outro ponto. Mais importante até mesmo do que a beleza física que ela possui, é a virtude da sua piedade e seu temor ao Senhor. Então, até mais importante do que a sua beleza. Às vezes o rapaz, quando está procurando uma moça para casar, ele só se concentra principalmente na parte da sua beleza física. Mas a pergunta é, e quando essa beleza passar? E quando ela envelhecer? E quando você notou só essa parte aí, essa pessoa não tinha virtudes, não é? Então, mais importante até mesmo do que a sua beleza física, da sua aparência física, são as suas virtudes. Obviamente, você vai buscar se casar com uma pessoa que é do seu agrado, que você acha bela, mas não pode ser só isso. Você tem que observar as virtudes, não é? Às vezes o rapaz, não, a moça é bonita, legal, só não é crente. Corta logo da lista. Não, acabou. É o primeiro ponto. As moças também vão fazer isso. Não, rapaz, é bonito, legal, mas não é crente. É a mesma coisa. Esse tem que ser o primeiro ponto. Por que essa mulher é desse jeito aqui, meus irmãos? Qual é a razão dela ser tão virtuosa? Né? A razão é porque ela teme ao Senhor. Olha o que é dito no verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por que ela é assim? Porque ela teme ao Senhor. O Senhor, ela serve ao Senhor, ela teme ao Senhor, ela busca glorificar o Senhor. É o Senhor que lhe capacita para que ela faça tudo aquilo que ela faz. O resultado dos seus esforços com louvor por parte da sua casa, da sua família, da comunidade, e isso para a glória de Deus. Eu lembro aqui quando eu leio sobre os filhos honrando pais, ou nesse caso específico a sua mãe, o próprio rei Salomão. Vocês lembram que o rei Salomão, nossa, seu reinado foi grandioso. E em 1 Reis 2,19 é dito assim: assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono. E fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ele é rei, ele não a despreza, ele a trata com honra. Ele se inclinou, pediu para colocar uma cadeira à sua direita, ele como um rei. Ele está mostrando respeito, honra à sua mãe. Você honra a sua mãe? Você trata a sua mãe com honra? Você que ainda tem a oportunidade de ter uma mãe viva, honre a sua mãe. Especialmente se for uma mulher virtuosa, honre ainda mais. O apóstolo Paulo também honrou a fé de duas mulheres na Escritura, que foi a avó e a mãe de Timóteo. 2 Timóteo 1,5 é dito assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também em ti. Olha que legal.
o apóstolo Paulo está falando a respeito da fé, ó, que primeiramente habitou, a fé sem fingimento, ó. Ele lembra da fé sem fingimento que habitou primeiramente na tua avó, Lloyd, a tua mãe, Eunice. Que presente Timóteo recebeu. Uma avó e uma mãe tementes ao Senhor. Uma fé verdadeira. E você também, que é vó, que é mãe, seja uma bênção para a vida dos seus filhos e dos seus netos. Elas foram transmitindo, né? Habitou em Lloyd, habitou em Eunice e agora em Timóteo. Com a tua fé, pode ser também, você deve também buscar transmitir para os seus filhos, seus netos. Desde pequenininho ali, Timóteo ele foi aprendendo as sagradas letras. Você pode também ser essa influência de apresentar o Senhor para os seus pequeninos. Ensinar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para os seus netos, para os seus filhos. A sua influência é poderosa. Poderosa. Que legado essas mulheres deixaram? Estão registrados na Escritura, na palavra de Deus. Quantas pessoas já não foram também influenciadas pelo legado delas nas Escrituras? Já parou para pensar nisso? Elas estavam ali, uma ensinando a mãe, ensinando a filha, ensinando o neto. Olha, a palavra de Deus diz isso, segue esse caminho, vamos aprender a orar, quem sabe? E aí, esse registro que Paulo viu e recordou, e está registrado aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Quantas mães já não leram esses textos? Quantas pessoas já não foram abençoadas também por esse testemunho? A gente não sabe onde vai parar o impacto da piedade, bom testemunho. Glorifica a Deus. Que você também seja a luz do mundo. Que a tua vida seja bênção para muitos outros. Aquela que se levanta para cuidar da casa, agora outros se levantam para honrá-la. Aquela que se preocupa tanto com os outros, se torna objeto de gratidão dos outros. Aquela que não teme a neve, nem o dia de amanhã, teme ao Senhor. Por isso ela é uma mulher virtuosa. Muitos vão ver e vão dizer, essa é uma mulher virtuosa. Vão honrar, vão elogiar. Que tudo seja para a glória de Deus. Nós podemos também fazer algumas outras aplicações aqui. Os rapazes solteiros devem observar as virtudes de uma pretendente, não somente a sua aparência física. É bom buscar se vestir bem, sim, ter uma boa aparência, mas ser temente ao Senhor é muito mais importante. Nós vamos envelhecer, o nosso corpo definha, mas a palavra de Deus nos conduz à vida eterna. O temor do Senhor é o princípio do saber, e os que temem a Deus andam em sabedoria. E vocês sabiam que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus? Cristo, Jesus é a sabedoria de Deus. Por que essa mulher é virtuosa assim? Porque ela teme a Deus. Eu pergunto a você que me ouve, você teme ao Senhor? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Saiba que somente em Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, nós temos salvação, vida eterna, e somente por meio dele nós vamos para a cidade celestial. Qual é o perfil de mulher que define você? Você, moça que me ouve, busque cultivar a piedade por amor ao Senhor e para a sua glória. E você que tem a oportunidade de ser filho, ser marido, ser neto, quem sabe, uma mulher virtuosa, valorize e honre para a glória de Deus. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que ela tem sempre tanto a nos ensinar, porque ela sempre nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela nos adverte em relação ao pecado e nos ensina, Senhor, as virtudes que temos que cultivar.
Pedimos perdão, Senhor, por nossa negligência, perdão por nossos pecados. Pedimos nos ajuda, Senhor, a vivermos para a tua glória e a vivermos com sabedoria nesse mundo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, e que por meio de nossas vidas outros venham te conhecer. Que nós sejamos, Senhor, também homens e mulheres virtuosos e que glorificam o teu nome. Nos ajuda a viver de acordo com esses preciosos preceitos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.